Você... Eu me deixei mudo aqui e esqueci de tirar. Na última eleição, o Partido Novo teve cerca de 2,5% dos votos válidos aí para presidente, né? Ficou à frente de muita gente que já está na política há um tempo, né? Marina Silva teve 1% dos votos, o Henrique Meirelles teve 1,2%, o Daciolo, que foi um vulto, né? Teve 1,26%, o Moedo teve 2,5%. Ficou atrás de Geraldo Alckmin, do Ciro, né? O Ciro foi o terceiro lugar, teve 12%, então a Haddad e o Bolsonaro, né? Por mais que para uma primeira candidatura haja alguma expressividade na candidatura do João Amoedo, ainda não é muito longe de conseguir uma vaga, talvez até no próprio segundo turno. A gente hoje fala de terceira via, né? E é uma busca por uma terceira via contra o que parece ser uma hegemonia aí de um segundo turno de Lula contra Bolsonaro. Como é que o Partido Novo pretende, né, chegar mais longe e conquistar mais apoiadores por um projeto muito, muito específico de governo que é voltado a algo mais liberal, economicamente mais livre, não é? O que parece não fazer tanto sucesso, dependendo do círculo onde você tentar expor essas ideias. Olha, Iago, nós temos boas notícias para essa eleição. Primeiro, que 53 milhões de brasileiros desejam empreender, desejam ser dono do seu próprio negócio, desejam criar o seu negócio. E isso desde pequenos empresários, um pequeno empresário ou uma pequena empresária que deseja abrir um salão de beleza, ou um pequeno comércio, até o garoto que deseja usar toda a sua habilidade aí de programação e games para fazer o próximo grande negócio da internet no Brasil. Então, esses 53 milhões de pessoas que querem empreender no Brasil, o que elas querem? Elas querem um Estado que não atrapalhe a vida delas, que não cause tanta burocracia, que não dificulte criar negócio, que não dificulte com questões tributárias que praticamente matam muitos negócios. Então, o que as pessoas querem é deixa o Estado fazer com que os empreendedores criem, inovem, gerem emprego, invistam. É isso que o Brasil precisa, inclusive para gerar emprego. O Brasil está numa crise há 15 anos de estagnação econômica, recorde de desemprego, aumento da miséria e queda da renda. Então, nós precisamos desses empreendedores justamente para fazer a roda da economia girar de novo, gerar emprego, recuperar a confiança no país, né? Gerar mais renda para as pessoas. Então, eu estou muito animado que 53 milhões de brasileiros, se todos entenderem que o pré-candidato do Novo é o verdadeiro representante deles, porque, como você sabe, Iago, governo geralmente não gosta de gente que faz negócio, né? Cria dificuldade na vida de todo mundo que empreende. E aqui tem um pré-candidato à presidência que está dizendo que vai ajudar os empreendedores a criar os seus negócios e não atrapalhar a vida deles. Então, se 53 milhões decidem votar no pré-candidato do Partido Novo, que sou eu, nós ganhamos a eleição. Então, assim, tem uma coisa importante aí. Mas a segunda coisa, que eu acho que é mais importante, andando por esse Brasil, conversando com as pessoas, Iago, eu vejo que essa polarização não vai vencer a eleição. O Brasil está cansado, está deprimido, está ansioso. As pessoas estão muito preocupadas com o país, com a queda do desemprego, com o aumento da miséria, com a queda da renda. Portanto, esse Brasil deprimido, ansioso, quer acolhimento, quer um pacificador, quer alguém para trazer paz para o país, paz para que nós possamos conversar, dialogar, e aqui usando uma palavra muito comum a todos nós cristãos, resgatar a compaixão. Nós perdemos a compaixão pelas pessoas. E não é essa polarização que vai gerar isso. Pelo contrário, essa polarização vai continuar criando a tensão. Então, eu não vejo como é possível termos dois candidatos que representam essa polarização, esse esgarçamento do diálogo, esse fim da tolerância. Então, eu tenho certeza que o eleitor, na hora de votar, ele vai procurar alguém capaz de pacificar o país, acolher as pessoas, fazer com que as pessoas voltem a confiar, a conversar, a dialogar. Muito bom. O que o senhor falou sobre esses ideais de livre mercado, né, que são ideais muito próximos do Novo. O Novo, ele cresceu como uma alternativa mais à direita na política. Eu sou um cara de direita, isso que não é uma entrevista neutra, né? Eu não sou um jornalista
tentando pagar de neutro, eu tenho predileções a uma perspectiva econômica mais liberal. Quem me conhece aqui sabe disso. Quando o Novo surgiu, aquilo para mim foi uma coisa muito boa. Olha, finalmente um partido mais liberal, né, mais de direita. Quando a gente teve a eleição onde o Bolsonaro ganhou, a gente tinha a figura do Paulo Guedes. Paulo Guedes foi vendido como ministro da Economia, um economista de linha mais chicaguista. Eu sempre fui mais amante de escolas austríacas de economia, mas um chicaguista, comparado com o que a gente tinha, para mim era o céu. Né? Poxa, um cara bem mais à direita, falando de liberdade econômica. O Bolsonaro estava tendo aquele namoro com liberdade econômica, o filho dele, Eduardo, foi meu colega de sala na pós em escola austríaca de economia, e perguntando sobre ideias liberais, anotando. Nas disciplinas que ele ia, ele anotava bastante, né? Ele faltava muito, mas ele ia bastante. Não chegou a terminar a pós também. E o Guedes me pareceu uma esperança muito grande, né? Tanto que a piada é que eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Paulo Guedes. Muita gente dizia isso. E a gente viu que houve uma barreira muito grande para que ideias de liberdade econômica se instaurassem de fato no Brasil no governo Bolsonaro. A gente teve algumas medidas, né? Eu sei de alguns funcionários do governo no Ministério da Educação, no Ministério da Economia, muito liberais, de fato, quase anarcocapitalistas alguns, escreveram a MP da Liberdade Econômica, né? Mas, atrelado a isso, o Paulo Guedes parece que não conseguiu avançar muito ideias de liberdade para o nosso país. Como é que o Novo tem avaliado o governo Bolsonaro no que diz respeito a essa busca por liberdade econômica, né? E como o Novo acredita que vai conseguir fazer algo diferente daquilo que o governo Bolsonaro aparentemente tentou fazer e não conseguiu, batendo aí no Congresso, no Senado e não conseguindo avançar essas coisas. Bom, e agora acho que a grande lição é que nós aprendemos que não adianta ter um ministro da Fazenda liberal, nós precisamos ter um presidente liberal, porque ele que tem que comprar as brigas políticas com o Congresso para aprovar as medidas. O ministro sozinho não tem essa capacidade. E o que esse governo teve, e aí como um defeito de origem, uma total incapacidade de negociar politicamente com o Congresso. Porque a primeira reação era assim, não, nós não vamos conversar com ninguém, fomos ungidos pela urna e vamos quebrar com o sistema que está aí. É uma atitude antipolítica. E agora acaba o governo se rendendo totalmente ao centrão da política, o pior da política. Então, o que acontece? Não adianta ter boas ideias e bons projetos, nós precisamos fazer a costura política. E fazer a costura política é saber negociar com o Congresso, saber negociar com os poderes. E nisso o governo Bolsonaro foi muito ruim e muito incompetente, não soube fazer essas negociações, essas costuras, porque começou o governo expelindo todo mundo da política, e agora acaba o governo se rendendo a todo mundo da política e da pior política. Então, nós do Partido Novo ficamos muito decepcionados que essa pauta liberal não avançou. Como você falou, abertura econômica, privatização, desregulamentação da economia, nada andou nesse sentido. Certamente algumas coisas andaram, não andou? Assim, o marco do saneamento básico foi uma medida importante, independência do Banco Central foi outra medida importante. Aprovamos nesse governo a reforma da Previdência. Enfim, tivemos o novo marco das startups, teve algumas melhorias, mas as grandes reformas do Brasil de abertura econômica, privatização, desregulamentação, aprovação da reforma tributária, aprovação da reforma administrativa, nada disso andou por incompetência política, incapacidade de costurar pactos políticos. E aí eu gostaria de fazer um contraponto com o Partido Novo. Nós tivemos uma situação parecida em Minas Gerais, com o governador Zema, que se elegeu governador defendendo essa pauta liberal e tinha apenas 2 deputados do Partido Novo na Assembleia Legislativa. E conseguiu criar ali um consenso em torno da sua pauta, conseguiu desregulamentar, conseguiu equilibrar as finanças do Estado e conseguiu atrair mais de 180 bilhões de reais em investimento privado para o Estado de Minas, gerando renda e emprego. Portanto, a diferença está não só na qualidade da convicção do político, mas na sua capacidade de criar consensos políticos para aprovar essas medidas. Então, Minas mostra que é possível avançar com uma pauta liberal e o governo federal nos decepcionou com uma inabilidade política de se costurar esses pactos no Congresso Nacional. E, portanto, nós do Partido Novo temos consciência plena de que as ideias liberais, para sair do papel, precisamos negociar com o Congresso. E temos que negociar não só republicanamente com o Congresso, mas mobilizar a sociedade, a opinião pública. Olha, Iago, você sabe muito bem que tudo que foi aprovado é
pressão da opinião pública e um governo disposto a comprar brigas políticas. Assim que nós avançamos com essas matérias. Então, nós precisamos sim engajar a sociedade, ter a pressão da sociedade, porque aí sim nós quebramos a bolha do corporativismo. Governo com prioridades claras e população engajada para pressionar o Congresso.